Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio no Fisiocast. Hoje a gente vai falar sobre o futuro da fisioterapia e como é que você faz para construir e se posicionar dentro do mercado de forma positiva. Estou aqui com o meu parceiro de bancada, Fred Rezende. Fala, Fredão! Felipe. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio e vamos falar de um tema importantíssimo. Vamos falar sobre futuro, como a gente consegue se imaginar na fisioterapia daqui a alguns anos, o que a gente precisa para a gente se manter atualizado diante ao avanço da tecnologia. Então a gente vai bater um papo aqui bem interessante sobre isso e bora começar, né? Play no day! Então vamos embora. Então, assim, cara, para já começar, para a gente abrir a porteira aqui, cara, queria saber de você por que você considera, assim, o que você considera de mais importante para a fisioterapia nesse futuro? O que você enxerga para a fisioterapia nesses próximos 5 ou 10 anos? Pergunta interessante. Eu passei a tarde toda lendo, estudando todo o roteiro. Aí ele me pega puxa uma pergunta que a gente não tá no roteiro. Tá aqui, eu só reformulei. Mas assim, cara, eu considero que a fisioterapia, ela continua. A gente vem de uma era, se não me engano, foi ano passado, retrasado, saiu uma matéria que falava sobre as profissões que iriam acabar, que iriam sumir no mercado por conta do avanço da tecnologia. Presença da IA, robótica. E quando eu ouvi, eu falei assim, cara, a fisioterapia é uma profissão que poderia estar vinculada a esse mercado, porque muito do que a gente faz, a gente consegue acabar substituindo pelo robô para fazer pela gente. Só que a verdade é, hoje, a pessoa que procura um fisioterapeuta, na minha humilde opinião, ela não procura só técnica, ela não procura só a metodologia que o profissional trabalha, ela não procura o currículo do profissional apenas, ela procura o ser humano que está do outro lado. E por mais que a tecnologia avance, por mais que a gente tenha robótica, inteligência artificial hoje, eu não consigo enxergar a humanidade que o profissional consegue trazer. Por mais que uns colegas nossos acabem perdendo a humanidade na relação com o paciente, mas eu considero que durante muito tempo ainda o fisioterapeuta vai ser necessário. A gente já falou aqui algumas vezes sobre a pandemia. Com a pandemia, a percepção de importância e necessidade da fisioterapia aumentou consideravelmente. Mas eu acredito que, assim, por muitos e muitos anos ainda, somos uma profissão muito nova. A gente tem 60 anos de mercado, né? Assim, é uma profissão muito nova ainda, então a gente tem muito para avançar, muito para evoluir. E a tecnologia, eu enxergo que vem para ajudar, né? Muita coisa vem acontecendo. Eu sou da época que o que surgiu de novo lá na época da faculdade foi o Wii. Era trabalho nas plataformas e tudo mais, você vê os avanços. Época do banho de cera, essas coisas. Aí você também tá querendo demais, né? Aqui vai falar que agora eu sou da época do fone de bia. Ah, você tava ali no fone de bia. Cara, mas essa questão da tecnologia, eu cheguei a acompanhar um pouco, assim, dentro, intra-hospitalar, né? Porque eu trabalhei num hospital de ponta aqui do Rio, se eu não me engano foi um dos primeiros a chegar a um equipamento que é mega tecnológico, ainda não existe em todo lugar, mas já está um pouco mais difundido. Não vou falar o nome específico aqui da marca, mas é um aparelho que é um cicloergômetro. Vai que você solta o nome da marca e eles decidem patrocinar a gente. Se um dia eles quiserem patrocinar, eu falo o nome deles. Então, é um cicloergômetro, né? Então, seja para membros inferiores ou membros superiores, associado à eletroestimulação. Então, esse equipamento, mesmo que o paciente não tivesse força suficiente para fazer ali a movimentação, o aparelho executava isso e tinha a eletroestimulação associada de acordo com o movimento que ele fazia. Então, era genial. Você tá falando do profissional da área da saúde. O leigo que tá ouvindo a gente tá lá no cicloergômetro. Cicloergômetro nada mais é do que uma bicicleta, digamos. Imagine uma bicicleta onde tem um estímulo elétrico ajudando ali na contração muscular. Então, de acordo com a movimentação, o eletrodo faz contração de músculos específicos para conseguir movimentar ali o cicloergômetro, a bicicleta. Aquela ginasta Laís, né? Laís. Isso, já apareceu isso que ela tem utilizado. E aí até na pandemia, aí eu acompanhei a chegada desse aparelho aqui no Rio, que foi mais ou menos em 2017, talvez, se eu não me engano. E agora na pandemia também a gente utilizou isso já num outro hospital. E aí a gente vinculava esse aparelho a uma tela de televisão onde o paciente conseguia definir um local que ele queria pedalar. Por exemplo, vou pedalar em Paris. E aí a gente colocava lá, tinha um circuitozinho de bicicleta onde o paciente ia fazendo e ele vinha ali beirando ali o país que ele queria. Então a gente viu muita coisa e acredito que ainda vai melhorar. Mas falei de todo esse equipamento e precisava de alguém ali para
conectar, e aí essa pessoa era o fisioterapeuta. Então, digamos assim, que tirou muito do esforço braçal ali do fisioterapeuta, e a tecnologia eu acredito que vem para somar. E, assim, associado a isso, eu acredito que ainda vai melhorar muito mais, principalmente agora com a chegada da inteligência artificial, acredito eu também para a questão de ventilador mecânico, análise de exames, acho que vai ajudar muito para isso também. Tomara só que ela não erre, né? O ser humano também erra, né? Por que a IA não pode errar, né? Vai, quer falar mal da IA? Toma, leva. Podia dormir sem Não, essa. então, porque eu tô falando pela IA, porque a IA consegue identificar certos padrões, e pensando, por exemplo, no ventilador mecânico, ela conseguiria identificar ali certas curvas que, mesmo que o profissional não saiba de nada, ela pode identificar alguma coisa ali e mostrar para o profissional, entendeu? Então acho que pode facilitar o trabalho do fisioterapeuta. Se a gente parar para pensar hoje, ó, que a tecnologia já chegou. Uhum. Assim, hoje já existe o relógio que começa a demonstrar qualquer variação que se apresente, de glicose, batimento cardíaco, pressão arterial. Ela já manda a informação, mas ela continua mandando informação para o ser humano. Ou ela vai mandar para uma central que vai fazer a análise, vai mandar o suporte. O ser humano precisa saber avaliar, né? E tratar, né? A gente ainda tem o ser humano envolvido dentro desse processo. Exato. Então, e isso acaba entrando dentro desse assunto, né, de tendências da fisioterapia, das novas tendências, né, e a pandemia também acabou trazendo uma outra tendência que não era muito comum, que é, por exemplo, a teleconsulta, né, o atendimento híbrido, são coisas que são muito recentes agora na fisioterapia, né, então você sabe muito bem disso, que você acompanhou ali mais de perto pelo conselho, talvez saiba um pouco mais sobre isso. Esse é um debate bem grande que eu trago, quando eu converso com o presidente ou com alguns conselheiros, a necessidade da reformulação da resolução. Desde que acabou a pandemia, ali 23 para 24, 22 para 23, dependendo do estado que você está ouvindo a gente. Quando eu falo acabou a pandemia, é que começou a ter mais liberdade para o atendimento presencial. A flexibilizar mais, físico. Né? Por mais que a gente da área da saúde, fisioterapeuta, não precisou cessar o atendimento, mas as pessoas começaram a tomar coragem, mais confiança para ir até os estabelecimentos e tudo mais. Isso aconteceu ali por beirando 23 para 24, final de 23 para início de 24. Mas a resolução ela foi feita de forma emergencial para o início da pandemia, em 2020. Porque houve a ordem do governo de lockdown, para tudo, fecha tudo. E a alternativa que o Conselho conseguiu, o Federal de Fisioterapia, foi permitir com que esse profissional fizesse tanto a teleconsulta e o teleatendimento de forma online, né? Já diria o nome, né? Sim. Trazer isso para a forma online. Só que existem algumas variações, alguns pontos que precisam ser analisados. E esse é um ponto que eu tenho colocado na mesa para ser debatido, porque tem limitações do que pode ser feito e o que não pode. Eu convivo muito com o pessoal do mercado de Pilates. O mercado de Pilates ele traz esse conceito muito forte do atendimento online, porque é uma técnica que eu consigo trabalhar por comando verbal, sem tanto toque, sem tanto meter a mão no paciente. Só que se a gente pegar o que diz a resolução, a tendência dela é direcionar muito mais para teleconsulta ou para teleorientação, quando a gente fala do atendimento, do que do tratamento em si. Então esse é um ponto que eu tenho que colocar na mesa para falar assim, cara, tá na hora de a gente rever para não prejudicar esse profissional, para ele não ser punido pela fiscalização por algo que é uma janela, é uma brecha que tem dentro. Mas assim, eu sempre falo que tem determinadas coisas no mundo que depois que veio não volta mais. A internet ela chegou para vir e para ficar. Ela só vai acabar se algum dia a internet em si acabar. A parte do atendimento online é a mesma coisa, até porque ela quebra a barreira geográfica. Então, quando a gente fala sobre posicionamento, marketing, captação de cliente, a gente pensa muito local. Então, o Fred está no Rio de Janeiro, hoje, quando ele vai pensar em atendimento no Rio de Janeiro. Sim. O máximo que vai pensar, vou para Barra, vou para Campo Grande, mas vou ficar no Rio. Quando ele traz para o online, ele tem a possibilidade de quebrar a barreira geográfica e começar a atender nos Estados Unidos, na Alemanha, em outros lugares do mundo. Então, assim, é um facilitador que tem, mas que o profissional, para se resguardar, a gente precisa reformular a resolução para mudar, né? O que tá escrito, para que ele não se sinta prejudicado e nem desamparado. Sim, é porque também não é, como você falou, né? Não é toda a área que dá para atuar ali no online, né? Então, por exemplo, eu, dentro da minha linha de atendimento, vi, assim, não era muito viável, porque era isso, às vezes você precisa estar ali no ao vivo com a pessoa, precisa do toque, precisa ali da mão do fisioterapeuta muitas vezes, né? Então,
Não é todo atendimento, mas para os atendimentos, acho que funciona mais para a orientação, como você falou, acho que funciona super bem, mas acredito que fisioterapia deve ser contato físico. Querendo ou não querendo, assim, se a gente pensar, a resolução tá aí, ela já traz a permissão. A teleconsulta, ela é permitida hoje, a resolução, ela permite isso. A janela que a gente encontra é o atendimento em si. Porque quando você lê o texto, você percebe que tem alguns pontos que não daria para ser feito. Mas todo fisioterapeuta, ele tem, por resolução e código de ética, a necessidade de fazer a avaliação do paciente. Nada impede desse primeiro contato, desse primeiro atendimento, ser feito de forma online. Então, a montagem da avaliação, histórico do pregresso, de remédio e tudo mais, esse primeiro contato de avaliação eu conseguiria fazer de forma online sem precisar ir até o paciente. Sim, ia meio que adiantar ali algumas etapas, né? Ia facilitar bastante também, digamos assim, acelerar o processo, né? Muito bom. A gente já falou aqui um pouco, né, mas sobre o impacto da tecnologia, né? Mas, cara, eu acredito que existe muito profissional que fica preocupado com isso e eu costumo olhar isso com bons olhos, que a ferramenta, né, que a internet, tecnologia, inteligência artificial, tudo isso vem para somar com um fisioterapeuta, né, para justamente dar mais ferramentas para a gente conseguir trabalhar melhor. E não, acho que a gente não precisa ter medo disso, não precisa ficar assustado de que vá, digamos, entre aspas, tomar o nosso lugar. Acho que a fisioterapia nunca vai deixar de ser contato físico ali, vai precisar de um ser humano para atender, porque a fisioterapia vai muito além do que o toque ali do movimento, né? Você precisa ter a parte ali psicológica por trás, todo o seu know-how, digamos assim, com o ser humano que está ali na sua frente. Então, acho que a tecnologia nunca vai substituir o homem dentro da fisioterapia. Na área de saúde, de um modo geral, pode diminuir um pouco, talvez, a quantidade de alguns setores, mas tirar de um todo eu acho muito difícil. E um ponto importante para a gente entender, a gente já falou isso em outros episódios, para a gente tomar muito cuidado com a informação que chega, com a inteligência artificial não é diferente. Então, assim, eu sei que não está patrocinando a gente, mas o mais conhecido hoje é o GPT. Eu tive um caso de uma cliente minha, foi semana passada. Então, assim, a gente estava conversando, aí a cliente estava falando sobre drenagem, acho que era drenagem linfática que ela estava falando, aí a minha cliente explicou para a paciente como é que funcionava e tudo mais, a cliente foi para o GPT, a cliente da minha cliente, né, foi lá para o GPT para questionar, para perguntar, e o GPT deu uma informação totalmente diferente, totalmente errada. Porque o que acontece hoje com a inteligência artificial, não sei se vocês estão nos ouvindo sabem disso, ela está programada para atender a nossa demanda, a nossa necessidade. Então assim, tô tendo uma parada, tô com muita dor no peito, irradiando pelo braço, tô tendo uma parada cardíaca, o que eu faço? Ele vai te dar uma solução para o que você faz. Não necessariamente ele vai chegar para você assim, liga para ambulância, liga para emergência, corre para o hospital que você pode estar infartando. Tá? Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado nesse momento quando a gente fala sobre a inteligência artificial, que acredito que cabe a gente falar que pode ter outras pessoas que não são da área nos ouvindo. Uma coisa é a gente entender o efeito que a inteligência artificial vai ter na hora que o profissional for atuar, que é extremamente benéfica. Outra coisa é as pessoas utilizarem, eu sou da época que as pessoas usavam o Google, o Dr. Google, para saber informações. Hoje o Google já tem inteligência artificial vinculada e a gente também tem o GPT. Então tem muita gente querendo chegar lá no GPT, relatar o que está sentindo e acredita que o que ele está te passando é a informação verdadeira. Às vezes é e nem sempre é. Então a gente precisa tomar muito cuidado e entender que aí, mais uma vez, o ser humano é importante para te dizer realmente o que está acontecendo e qual é o melhor caminho. Independente se vai ser um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, um enfermeiro, a gente tem essa necessidade porque quem estuda realmente hoje são os profissionais. A inteligência artificial ela é programada por seres humanos e nem sempre seres humanos da área ainda, né? Sim, então assim, é isso, né? Não vai dar uma de maluco e vai confiar cegamente ali na inteligência artificial, porque para qualquer sintoma, qualquer coisa que você esteja sentindo, você tem que procurar um profissional adequado para aquela área. Então... E vou deixar até o alerta. Não tem a ver com o tema de hoje não, mas tem a ver com o tema de hoje. Eu vejo acontecendo muito no Instagram. O profissional precisa entender que, por mais que eu fale que o currículo não é importante, que não é isso que faz o cliente comprar e tudo mais, ele precisa estudar. É fundamental que o profissional ele estude. Então, como a gente está falando de inteligência artificial, tô com um paciente com problema no joelho. Não vai perguntar para o GPT. Vai estudar qual é o tratamento. Vai estudar a ciência, né? Porque o que mais eu tenho visto na internet, não sei, eu acredito que o Fred não recebeu porque o Fred fala de investimento. E eu não recebo porque eu falo de gestão.
Mas eu vejo vários outros colegas da área que vira e mexe, recebe caixinha de pergunta, tô com um paciente de hérnia de disco, L5, S1, médico falou que não pode isso, que doutor, o que eu faço? Assim, cara, se me manda uma dessa, já tô te avisando, se você me manda uma dessa, assim, vai estudar. Porque não faz sentido você fazer uma pergunta dessa nem para o GPT e muito menos para um colega de profissão. Uma coisa é debater o tratamento. Cara, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro, não funcionou. Tem alguma ideia de alguma coisa que eu posso fazer? Que discutir a conduta, né? Outra coisa é você, sendo profissional, especialista, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é você ser a pessoa referência e você não ter certeza do que você está fazendo. Se não tem certeza, pula fora do barco. Cara, tem até uma série bem interessante que eu tô assistindo agora, o nome é Vinagre de Maçã, não sei se você já viu. Não. Bem interessante. Vou fazer igual você, vou anotar. Anota aí, tô assistindo no Netflix. Bem interessante. Assiste, fala sobre isso, sobre tratamentos alternativos, onde a pessoa não busca a ciência e faz qualquer outra coisa que não é a ciência. Bem interessante, é baseado em histórias reais, vale muito a pena assistir para você abrir seus olhos quando aparecer aquele charlatão te prometendo milagres fora da ciência, fora do que é real. Então, corra disso e busque profissionais corretos. Meu amigo é da fisioterapia baseada em evidência. Não dá pra ficar enganando os outros, né? Não Esse é legal. debate eu vou deixar para um outro episódio. Cara, né? Mas assim, a gente precisa ter cuidado, porque hoje em dia as pessoas estão usando também, copiando e colando coisa do GPT e não dá, né? Não tem como. Assim, a tecnologia ela veio para ajudar. Principalmente se a gente pensar no GPT, ele veio para auxiliar muito. Eu já contei para meus clientes que tem momentos que eu tenho que fazer análise, que eu tenho que fazer cálculo de valuation, que eu tenho que analisar a empresa, que eu chamo o GPT, eu falo assim, GPT, me dá uma força aqui. É lógico. Eu tô com esses dados Mais aqui, rápido, eu tenho né? essa informação, me ajuda a compilar, me ajuda a organizar. Então, assim, nesse ponto, a ferramenta ela tá preparada para te auxiliar. Mas eu não tenho como chegar pro GPT e falar assim, GPT, eu tenho uma empresa aqui de 100 clientes, faturando tanto, não vou fazer conta hoje não, que você é malandro, faturando tanto, e aí, quanto é que essa empresa vale? Ele vai me dar qualquer valor. Até porque matemática é isso. Sim. Matemática 2 mais 2, eu tinha um professor no colégio que fazia isso. Eu tenho como te provar que 2 mais 2 é igual a 5. E a matemática é isso. Ela é adaptada, por mais que a gente fale que ela é exata, dependendo de como é que você faz a conta, você consegue mudar os fatores finais. E se você jogar para o GPT sem ter informação prévia, sem montar o prompt, né? Se você não montar o prompt correto, ele vai te dar qualquer resposta, ele vai te dar uma resposta para agradar o seu ego. Sim. Felipe, você acha que houve uma mudança assim no perfil de paciente ultimamente? A tendência é essa, né? Se eu parar para pensar e voltar no tempo, tem quase 20 anos que eu tô na fisioterapia, ano que vem faz 20 anos que eu, desde a faculdade até formar, trabalhar, estágio e tal, são 20 anos de mercado. Se a gente for olhar 20 anos atrás, 20 anos atrás era Orkut, né? Dependendo do ano, eu sempre brinco assim, né? Dependendo da época que você tá vendo, pode ser que nem mais Facebook, Instagram exista na sua época. Mas assim, a gente tá em 2025, há 20 anos atrás, era MSN, era finalzinho do ICQ e tal, então era um outro momento. Então assim, o que eu quero dizer é, a informação ela chegava com menor escala para as pessoas. Não chegava, né? Muitas vezes. Se a gente olhar 20 anos atrás, as pessoas faziam pesquisa no Yahoo. Era Bing, não tinha nem. O Google não era o Google ainda. O Google estava começando a engatinhar para evoluir. Então, hoje, com o advento da tecnologia, com o advento da informação, com o advento da internet da forma que está, mesmo a gente tendo esse debate do que é certo e o que é errado dentro do mercado, se a gente for olhar de fato, não é que o cliente ele é mais exigente, ele recebe mais informação, ele entende mais sobre aquilo que ele está comprando. Ele tem possibilidade de buscar a informação prévia antes de contratar o serviço. Então, sim, eu acredito sinceramente que o perfil de consumo mudou, o perfil do cliente mudou. Kotler sempre fala sobre essa evolução, então hoje o último livro dele fala exatamente a influência que a internet traz nesse perfil de consumidor. Então, assim, a tendência então, se está ouvindo a gente em 2045, muito provavelmente ele é totalmente diferente do que é hoje em 2025. Sim, não tem para onde correr, né? O paciente vai buscar informação, ele vai chegar para você muitas vezes com muitas informações e na grande maioria das vezes assim, informações que não são verídicas, né? Então isso também gera muito problema
mas saiba que o perfil de paciente mudou, que eles estão mais exigentes, né? Isso não tem como fugir, então não dá para você entregar qualquer coisa, porque também estão surgindo bons profissionais, estão entregando mais resultado, mais valor para o seu cliente, e, consequentemente, isso é percebido por outros profissionais. Então não dá para você ficar ali na mediocridade ou abaixo da mediocridade, porque vai ficar ruim para você. Então você tem que realmente se destacar e ser bom no que está fazendo, porque senão não vai ter jeito. Vou fazer uma que não está no nosso roteiro. Você me perguntou sobre se eu acredito que o profissional ele tá mais, se o cliente está mais exigente. Quando você pensa em exigência, o que você enxerga? Principalmente você hoje que continua atendendo. Hoje eu não atendo mais, o Fred continua atendendo, mas hoje quando você olha para o seu cliente, quando ele te procura, o que você considera que aumentou na exigência dele? Cara, assim, eu percebo que muitos pacientes, às vezes, que chegam até mim, muitos deles já passaram por outros fisioterapeutas que não conseguiram resolver o problema dele. Então, acredito que vem muito disso, do fisioterapeuta em si não conseguir resolver problemas específicos. E por que está acontecendo isso? Que eu consigo perceber. Muitas vezes, as pessoas estão tratando ali superficialmente e não estão atuando diretamente na causa, tá? Então, sei lá, vamos um exemplo. O paciente está com uma dor na lombar, como você falou. E aí, o que eu vejo muito na prática, e provavelmente você já viu, a pessoa faz acupuntura, faz taping, faz ventosa, faz calor, faz tudo. Faz tudo isso. Mas não avalia o porquê que está causando aquilo ali. Porque uma dor na lombar, ela não é só ali na lombar, na L5 que vem. Pode ser diversos fatores. Então, o que eu gosto muito quando eu vou avaliar esses pacientes que chegam para mim, você está bebendo a quantidade de água suficiente? Porque também isso interfere. Você está dormindo bem? A quantidade de horas que você dorme, a qualidade do seu sono é bom? Você se alimenta bem? Você trabalha sentado? Tem muitas outras variáveis por trás disso. Então, não adianta nada o cara ir ali fazer ventosa, taping, fazer toda a terapia que for, e ele não investigar tudo isso antes. Porque às vezes o cara é sedentário, não bebe água direito, não se alimenta bem, trabalha 10 horas sentado, e aí faz uma ressonância, que aparece lá uma hérnia de disco, e aí o cara está tratando só a dor, mas não está intervindo diretamente na causa. E acontece muito isso, com dor na lombar, dor no ombro, enfim, dor cervical. No tratamento da dor como um todo, as pessoas estão tratando de forma superficial. Então, eu acho que o grande problema vem do profissional que não está conseguindo avaliar o paciente como um todo. Porque não adianta avaliar só a articulação, só o músculo que ele está sentindo, porque o paciente não é só uma lombar, é um paciente inteiro, então a gente precisa avaliar ele como um todo, e eu acho que está faltando isso dos fisioterapeutas de um modo geral, tá? Não são todos, mas quando a gente consegue ver as pessoas 90%. fazendo, a gente fazendo sempre, porque assim, você acaba vendo sempre o cara ali com um monte de marca de ventosa na lombar, um monte de marca com tape colorido lá, então a gente acaba vendo isso. O tape eu não vou falar mal, não. Mas a ventosa, gente, presta atenção, isso é lesão corporal. A gente vai trazer um advogado aqui, isso é lesão corporal, gente. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz com o nosso paciente, nosso cliente. Eu acho que a gente precisa olhar o paciente como um todo e parar de olhar só com uma dor lombar ou como uma dor no ombro. Eu acho que tá faltando isso. E é muito louco, né? Porque eu fui fazer a conta. A profissão começou ali em 1958 e tal, fui fazer as contas para não errar, que agora eu vou ficar marcado com essa bodega na minha cabeça. Cara, são 67 anos desde que a gente começou, desde que a gente saiu do técnico do fisioterapeuta até hoje, são 67 anos de evolução da profissão. A gente veio para falar de futuro da fisioterapia, mas é impressionante a gente chegar nesse momento falando de futuro da fisioterapia e continuar com o pensamento, olhando para trás, não o nosso pensamento, mas o que de fato acontece, é olhar que o profissional ele continua sendo tecnicista, ele continua sendo mecânico, olhando só qual é a peça que está fora do lugar, qual é o parafuso que eu tenho que apertar e qual eu tenho que resolver. Exatamente. E isso que o Fred falou para mim é extremamente verdadeiro. Assim, se eu olho para o meu paciente de forma humana, que para mim falta muita humanidade, não é só o nosso cliente que está sem paciência na hora de negociar, na hora de procurar, na hora de
buscar o resultado que ele está buscando. O profissional ele também tem ficado sem paciência. E a gente lida com seres humanos. Então, assim, eu já falei isso no primeiro episódio, mas eu vou repetir. Eu e o Fred estamos falando com vocês, seres humanos. Então, o podcast hoje não é para robô ainda, não é para inteligência artificial, são para seres humanos. E vocês também lidam com seres humanos. Então, um dos fatores que eu considero que o cliente está se tornando mais exigente, ele recebe a informação, ele vai buscar, eu sou do partido que todo cliente ele sempre espera o resultado, então o resultado é o mínimo que ele espera, ele fica chateado e fica frustrado quando ele contrata um profissional, como você bem citou, e o resultado não é entregue, porque aquilo que ele imaginava, que ele levaria 10, 20 sessões, ele está levando 100, 200, e tá faltando fator humano, a pessoa não tem paciência, a pessoa vai para lá, faz de forma mecânica, aplica a técnica, vai embora, vai lá, aplica a técnica, vai embora, vai lá, aplica a técnica, vai embora. Então assim, se a gente pensar em futuro, a gente não precisa nem começar a pensar, não, mas quais são as tecnologias que estão vindo? O que vem pela frente? A gente precisa parar e sentar e falar assim, o que a gente está fazendo? Cara, 67 anos se passaram e a gente continua debatendo que você tem que olhar o corpo como um todo. Então, se o problema está na lombar, dá uma olhada nesse pé, dá uma olhada nesse joelho, dá uma olhada na alimentação, dá uma olhada na hidratação dessa pessoa. Esse era o mínimo basal, né? A gente passou tantos episódios aqui falando que a gente não aprende sobre gestão, não aprende sobre finanças na faculdade. Mas, cara, a gente começa a perceber que dentro do mercado, muitos colegas nossos, não fica chateado não, tá? Vai até o final. Mas a gente começa a perceber que muitos colegas nossos, eles pecam naquilo que teoricamente é ensinar na faculdade. Porque olhar o cliente como um todo, olhar o corpo como um todo, pelo menos eu aprendi na faculdade. Eu tive diversas pessoas na faculdade, quando chegava a questão de lombar, chegou com problema na lombar, dá uma olhada nesse pé, dá uma olhada nesse quadril, vê se não tem nenhuma disfunção, nada desassociado. Então, assim, dói. Pensar em futuro da fisioterapia, olhando que muitos ainda cometem erro de 67 anos atrás. Exatamente, porque eu falei ali de avaliar a alimentação, o sono, tudo isso, antes até de avaliar a biomecânica do cara, né? Porque a biomecânica vai vir depois disso, né? Então, eu acho que também muito disso, Felipe, vem, infelizmente, desse atendimento de forma que parece meio fabril, sabe? Das clínicas de plano de saúde, que tem que atender ali, sai do gelo, vai para não sei o que, vai para ultrassom, vai para isso, vai para aquilo. E assim, eu acho que o grande público, né, da fisioterapia, de pacientes que são atendidos pelo plano de saúde, que as pessoas vão achando que toda fisioterapia é igual, que vão ali pelo plano de saúde, conhecem uma fisioterapia que não é a fisioterapia de fato, né? Então eles conhecem ali algumas técnicas que utilizam dentro da fisioterapia. Então o paciente vai ali para fazer o choquinho, o gelinho, o laser, a luzinha vermelha, e não fazem fisioterapia. Faz tudo, mas não faz fisioterapia. Culpa muito dessas clínicas, né? Então eu até brinco quando o paciente chega no meu consultório, vou te mostrar o que é fisioterapia de verdade, que aqui não tem essa firula não, a gente vai direto pro jogo. Eu fui até olhar pro retorno aí pra ver se minha cara tava aparecendo, porque assim, cara, eu trabalhei numa clínica dessa, e esse era um debate que eu tinha muito com os colegas de profissão. Eu trabalhei numa clínica que eu recebi o piso salarial na época, assim, se era alto, se era baixo, se tava certo, se tava errado, se era aquilo, se não era só aquilo. Só tá recebendo piso já tá bom, né? Porque... Não, eu aceito, eu sempre falo assim, cara, ninguém nunca me colocou uma arma na cabeça falando assim, você é obrigado a aceitar pra trabalhar aqui. Se tem uma coisa que eu acredito muito é que se a gente tá num lugar, a gente tem que honrar e respeitar a escolha que a gente fez. Eu sou do partido que hoje, quando a gente olha pro plano de saúde, como você citou, e o atendimento é ruim, quando a gente fala de home care, e a gente sabe que o atendimento é precário dos pacientes que buscam as empresas de home care... É difícil ser bom também, né? Porque o cara ganha tão pouco do repasse ali, né? E aí, claro que ninguém obriga ele a aceitar. Pra mim, esse é o ponto. Assim, aí eu volto. Se a gente fala de futuro, o profissional tem que evoluir, o profissional tem que melhorar. Porque se eu olho pro mercado hoje e vejo, cara, mas poxa, tô recebendo R$20 pra atender domiciliar no home care. É isso, você tá ali porque quer, meu irmão. Faz o melhor porque você tá lidando com uma vida. Porque se você faz errado, e é um ponto que o fisioterapeuta esquece, é uma vida que tá na nossa mão, tem uma responsabilidade ali muito grande. Se aquele paciente pega e vem a falecer depois do atendimento, você é responsável por aquela vida. O seu tratamento, a sua evolução, a sua conduta, o que foi feito, vai ser questionado para saber se você não foi a causa da morte dessa pessoa ou não. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Porque tem muito profissional que acredita que, não, vou só botar o TENS.
Vou só colocar micro-ondas, já que ele me chamou de velho. Vou só colocar corrente galvânica, também só vou pegar as coisas velhas. Vou enfiar o cara só no forno de bia. Isso tem consequências, eu tenho que entender o que está acontecendo. Porque se agravar, se der problema, profissional que nunca teve problema, que atire a primeira pedra. Eu tive. Uma vez eu fui fazer tratamento numa paciente e infelizmente eu queimei a paciente. O erro não é dela, o erro não foi da clínica, o erro foi meu. Sim. Então, assim, o profissional ele tem uma responsabilidade muito grande. E ele acaba se escondendo na desculpa quando ele trabalha na clínica. Ah, não, eu ganho mal, faço desse jeito. Sim. Ah, porque me mandaram fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Questiona. Porque a sua qualidade está envolvida. Eu trabalhei numa clínica pequena, que eu já citei, inclusive, aqui no Fisiocast, que ela só trabalhava com eletro. Ela não tinha tempo, não tinha possibilidade de fazer trabalho manual com paciente. Era uma clínica no centro da cidade, então ela era muito paciente circulando. Como é que melhora, né? Era só eletro. Cara, mas esse é o ponto. Eu tive que aprender a trabalhar com eletro. Eu tive um grande professor na faculdade, que eu vou citar o nome dele, o Fábio Borges. Hoje ele trabalha na parte de dermato. E com ele eu aprendi a mexer com a parte de eletro. E quando eu fui para essa clínica, eu falei assim, cara, eu só tenho eletro. Eu só tenho TENS, micro-ondas, parafina, já que você falou da parafina. É isso que eu tenho na mão. Como é que eu consigo dar resultado com isso? E aí a gente começa a perceber que dá resultado desde que aplicado de forma correta, com intensidade correta, no lugar correto. Tudo tem que estar muito bem feito de forma correta para que eu consiga ter resultado. Vai ter resultado para todo mundo? Não. Aí entra a ética do profissional. Ele virar para o paciente e falar assim, olha, fui até onde deu. Cheguei até onde deu para chegar. Daqui para frente, o tratamento vai ter que ser outro. Ou vai fazer domiciliar, ou vai fazer particular, vai fazer uma outra atividade, porque infelizmente os meus recursos são limitados. Só que o que acaba acontecendo, a ganância de ganhar pouco e fazer quantidade, que a gente já falou anteriormente, limita. E olha que louco, a gente querendo falar de futuro e a gente falando de pensamentos que limitam o profissional de avançar e sair da posição de onde está hoje, né? Que, por exemplo, meu pensamento sobre fisioterapia, a base é o movimento. E se tu não tá usando o movimento para tratar teu paciente, para mim tem alguma coisa errada. Claro, Fred, você não usa eletro? Uso, mas, mais uma vez, a base é o movimento. Sim. Então precisa ter movimento, a fisioterapia, não tem jeito. Cara, agora a gente avançando aqui sobre o assunto, queria saber, assim, você tem também experiência com isso, como que a gente pode construir uma marca pessoal forte na fisioterapia, né? Porque isso, algumas pessoas estão começando a falar um pouco mais sobre isso. Eu vejo isso como um ponto importantíssimo, que muitos fisioterapeutas negligenciam essa parte, né? E o que você acha disso, né? Qual a importância que você vê nisso? Eu vou levantar a bola porque eu sei que você fala mais dessa parte do que eu. Mas hoje eu fiquei impressionado. Hoje eu tive uma reunião com uma cliente minha que ela já está comigo há 4 anos. E eu tenho alguns produtos gravados, online e tudo mais, e assim, tem gravação nova, que é esse roxinho lindo e maravilhoso que vocês estão vendo, olha lá, e tem gravações com a imagem antiga do Felipe. Então, quando a gente fala sobre o que fazer para mudar, para ter relevância, para ter posicionamento, eu era muito reticente. Eu passei o dia todo pensando nisso. Eu falei assim, cara, eu era uma pessoa extremamente reticente à aparência. Eu sempre acreditei que o cliente ele vai me contratar por aquilo que eu sei, pelo problema que eu resolvo, pela solução que eu entrego. Não importa se eu vou atender ele de sunga e de chinelo, ele vai me pagar o preço que for pela capacidade que eu tenho. Só que eu comecei a perceber que não é bem isso. Então, assim, o cabelo hoje é pensado, o óculos aqui nesse refletor na minha cara é pensado, a barba é pensada, o relógio não é tão pensado não. O relógio o Fred vai brigar comigo porque é o smartwatch. O relógio não está tão pensado ainda não. Mas a camisa da reserva é pensada, o sapato é pensado, a calça é pensada, tudo é pensado porque eu tenho que trazer mais relevância de peso para o meu cliente, para ele olhar e falar assim, cara, esse cara sabe o que faz, ele sabe o que ele está fazendo. Porque assim, eu falo que a nossa vida, isso desde a época que eu saí da faculdade, a nossa vida é um ciclo. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu entrei no mercado, eu tinha cabelo cacheado, eu tinha cara de moleque. Alguns falam que eu tinha cara de viciado e nunca fui viciado. Mas assim, eu tinha uma aparência pós-faculdade, ali com 23, 24 anos que eu entrei no mercado. Quando eu entrei, tinha aquela imagem. E as pessoas, quando eu ia atender, todo paciente fala assim, nossa, mas você é tão novo, já está trabalhando. Nossa, você é tão novo, você é tão bom no que você faz, dando resultado. E isso e aquilo, e o ego vai inflando. E você fala assim, então sou eu, e eu posso fazer pelada fisioterapia que vai resolver. Só que eu falo que esse ciclo ele dura pouco. Porque quando você passa dos 30 anos, acabou, tá velho.
Que é quando você bate nos 30 anos, a pessoa fala assim, nossa, 30 anos você não construiu nada. Você não tem um consultório, você não tem uma clínica. Nossa, você vai atender carregando a maca na casa do paciente até quando? Que é o salto. E a imagem, ela vai influenciando. Porque se eu tenho uma boa aparência nessa virada de chave, a pessoa ela vai me olhar, eu não preciso... Cara, eu tô no Rio de Janeiro. Eu não preciso atender de terno e gravata. Eu não preciso nem atender de gravata. Mas assim, eu preciso passar uma imagem para o meu cliente que realmente condiz com aquilo que eu sei. Então, assim, falar que a pessoa tem que estudar, que a pessoa tem que saber avaliar, que a pessoa tem que saber tratar, que ela precisa dar resultado acelerado, que ela não pode levar 10 anos para resolver um problema do paciente, para mim seria muito redundante. Mas eu considero que a questão de aparência para esse posicionamento no mercado atual ela é extremamente importante. É, fundamental, né? Porque tem até uma coisa chamada efeito halo, não sei se você já ouviu falar sobre isso, que é justamente isso, né? É o que as pessoas conseguem, a leitura que as pessoas conseguem fazer através da sua vestimenta, de como você está vestido como um todo, né? Então, por isso que é muito importante, né? Você consegue passar credibilidade, confiança, autoridade, tudo isso através da vestimenta. E assim como você, eu também, sei lá, alguns anos atrás, há 5 anos atrás, por exemplo, não dava tanta atenção como dou hoje. Não é que eu ia relaxado, né? Mas lá é que ele duplo. Não dava tanta atenção para isso. Porque assim, eu atendia como muitos fisioterapeutas atendiam também, que eu via, né? Muitos fisioterapeutas atendendo. A calça jeans, tênis. Pensando que o Jefinho era só um personagem? Então, aquilo era o Fred, né? Aquele era o Fred quando começou. Era calça jeans, tênis de musculação, né? Porque eu queria trabalhar confortável e camisa polo. Era assim que eu trabalhava. Então, hoje eu percebo que a diferença que isso faz, né? Então, quando você começa a se posicionar, começa a se preocupar um pouco mais com isso, você começa a passar uma imagem diferente e seu paciente começa a enxergar você de uma forma diferente, com mais autoridade, com mais valor. Então, acho que isso é fundamental e vejo que muitos fisioterapeutas ainda não dão importância a isso, acham que é besteira, enfim, é tudo aquilo que a gente já está acostumado a ouvir. Mas é isso, porque assim, aprendizado, já falei aqui, vou deixar essa lição de novo para todo mundo. Meu pai me ensinou que não importa o que você escolhe, não importa o mercado que você tá, não importa o que você vai fazer, vai vender água no sinal. Faça de tudo para ser melhor. Para eu ser o melhor vendendo água, a roupa é importante, mas o aprendizado ele é fundamental. Então assim, eu sempre fui obcecado pelo aprendizado. Então assim, descobri uma técnica nova, eu ia até o último fio do cabelo, vou atender todo mundo, vou atender tudo com aquela técnica. Eu era obcecado para ver se realmente funcionava ou não funcionava, se dava certo ou não dava certo. Mas assim, a gente tem essa evolução espiritual de aprendizado, mas se você que é nosso seguidor, que está nos assistindo agora, não tem, o seu currículo ele é importante não pelos títulos e não pela técnica que vai te pagar melhor, mas seu currículo é importante interno, não é o externo, é o quanto você estuda, o quanto você se dedica, o quanto você aprende, o quanto você evolui profissionalmente. Então assim, eu hoje não atuo mais na fisioterapia, atuo na parte de gestão, mas todo dia, 1, 2 horas do meu dia eu me dedico a estudar para me manter não somente atualizado, mas para continuar evoluindo. Seria leviano da minha parte falar que eu sei tudo. Eu não sei tudo, eu sei muita coisa, eu tenho muito conhecimento, mas assim, saber tudo, longe de mim saber tudo. E o profissional ele tem que olhar pra dentro e falar assim, cara... Só um idiota sabe tudo, né? Tá assim, pra não ser o idiota da mesa, continua evoluindo, continua aprendendo, continua estudando. Isso é fundamental. E pergunta pra você, não tá nem aqui no roteiro, porque hoje, conversando com essa minha cliente que eu tava contando a história, né, me bateu um pouco de vergonha do meu passado. Eu olhei e falei assim, cara, eu não cobraria, olhando pro meu passado, olhando como eu me vestia, como eu me portava, a minha aparência, cabelo e tudo, eu falei assim, cara... Realmente não dava. Eu não ia pagar o preço que eu cobro hoje para esse ser aí de atender. De calça de tactel. Você falou da calça de tactel, tênis rasgado. Eu falei assim, não dá. O paciente assim, percebe e assim, não adianta. Você pode achar que é bobeira. Cara, não é. Não vai nessa, porque assim... Experimenta uma vez só, se você não se importa com isso, experimenta uma vez só você se arrumar decentemente e atender o seu paciente
cabelo cortado, se for homem, barba feita, escolhe um perfume legal, até o perfume também faz muita diferença. Então, você se vestir bem, se apresentar bem para o seu cliente. Então, quando você se veste bem, você não está se vestindo bem só para você também está se vestindo para o outro. Então, você está, digamos assim, de certa forma, agraciando ali o outro com a beleza da sua vestimenta, né? Então, não pensa só em você, pensa também nas pessoas que estão te vendo, se elas merecem te ver do jeito que você está vestido. Então, pensa nisso também, porque até em relação a perfume, né? Já te falei que, pô, sou viciado em perfume, tenho uma pequena coleção de perfumes que gosto de ir aumentando ela aos poucos. E até o perfume é pensado quando eu vou atender um paciente. Então, não pode ser um perfume que é muito forte, não pode ser aquele perfume que tem uma projeção muito forte. Então, tudo isso eu vou pensando em cada ocasião. Para atendimento é um perfume, para sair é outro. Então, tudo isso também faz importância e isso é interessante porque isso marca a pessoa, né? A parte olfativa, ela tem a capacidade de marcar muito mais do que a auditiva e a visual. Então, isso marca muito e diversos pacientes que eu atendo sempre falam isso. Então, isso você acaba gerando uma marca, literalmente, ali no seu cliente. Isso pode ser um grande diferencial. E seguindo aqui na temática, agora a gente passando aqui como a pessoa pode construir mais autoridade, você acha importante, Felipe, a pessoa definir um nicho específico ou você acha que ela precisa ser um pouco mais generalista? Foi isso o tempo, né? 20 anos atrás eu escutava que o fisioterapeuta atendia todo mundo. Só que a gente cai naquilo, né? Quem sabe tudo não sabe nada. E para mim hoje o mercado, a cada dia que passa, além do nosso cliente ser mais exigente, o especialista ele consegue entregar resultado muito mais rápido. A gente está numa época social onde as pessoas elas buscam por resultados rápidos. Não significa que o cliente ele não vá continuar com a gente, mas assim, o resultado inicial, o objetivo inicial, ele quer resolver rápido. E inquestionavelmente, aquela pessoa que é especialista, que só se dedica naquele ponto, naquela questão, ele consegue entregar resultado muito mais rápido que qualquer outra pessoa. Eu falo que na época que eu era fisioterapeuta, eu continuo sendo, tá? Mas na época que eu fazia os atendimentos mesmo, eu tinha algumas áreas que realmente eu me sentia confiante em trabalhar. Eu trabalhava muito bem na recuperação pós-operatória de joelho e de quadril. Eu conseguia fazer um processo de recuperação acelerada muito forte, porque era uma área que eu estudava muito. Coluna, porque eu tenho histórico, eu operei a coluna, então eu fui o meu caso. Então eu me estudei, eu me tratei, eu busquei o que precisava ser feito. Então precisei estudar muito. Idoso, porque eu entendia que o trabalho do idoso não se tratava só da dor, se tratava do ser humano, se tratava da parte mental, do convívio, da socialização. Então, os 3 pontos eu me sentia muito bem. Tá? Chegou paciente com acometimento neurológico, passa. Chegou paciente respiratório, passa. Chegou criança, passa. Então, assim, eu sempre acreditei, antes de eu entrar no mercado de Pilates, né, para atender no Pilates, eu sempre defendi que a gente tinha uma necessidade de se especializar. Hoje, mesmo dentro do Pilates, eu defendo essa bandeira. Eu falo assim, cara, você precisa encontrar a sua comunicação. Vai ser com o atleta? Vai ser com o idoso? Vai ser com a gestante? Porque isso facilita na percepção de referência do outro lado. Então, quando a gente fala sobre posicionamento, eu enxergo muito isso. A pessoa ela precisa enxergar o que quer, sair desse pulo de galho em galho, né? Teve uma vez que eu participei de um evento no conselho que os conselheiros estavam debatendo, que o conselho aqui no Janeiro faz muito evento, né? E faz eventos de várias áreas. Então tinha um cara que era eventos gratuitos, né? Por sinal, gratuito. Então assim, tava lá no evento, o cara que era da respiratória, tava no evento de dermato, porque em algum momento alguém falou que dermato tava pagando melhor do que a área de respiratória. Para mim isso não faz sentido. Então, assim, se eu sou na área da respiratória, eu vou buscar ser o melhor profissional na área da respiratória, para crescer e evoluir ali. Para que aí eu consiga me tornar uma referência naquilo que eu faço naquele ponto. E você acha que todo mundo tem que criar conteúdo na internet? Todo profissional? É obrigatório isso? Tenso, né? Porque essa é aquela pergunta que você fala assim, você fala que não precisa, mas tá na internet, né? Tô falando para captação, né? Captação de paciente. Porque o trabalho que você desenvolve precisa estar na internet. A gente precisa, né? Então, assim, eu, você, o Fisiocast, a gente precisa estar na internet porque o meio de comunicação do nosso cliente é a internet. Uhum. Então, sendo fisioterapeuta ou não, sendo um profissional da saúde, a gente sabe que essa galera tá ali. Mas o que eu tenho que olhar o meu cliente, ele tá na rede social?
Meu cliente está na internet, meu cliente está utilizando. Porque hoje as pessoas giram dentro de um mundo de não, porque eu tenho que estar na internet, eu tenho que fazer na internet, eu tenho que fazer postagem, eu tenho que fazer feed, eu tenho que fazer stories. Hoje mesmo eu estava olhando o Anei falando, e ele fez uma postagem e falou assim, cara, eu percebi que se eu faço um stories rende muito mais do que se eu fizer 10. Alguns meses atrás se falava de fazer 100 stories. Hoje está se falando de fazer um. E é uma roda que gira muito rápido. E às vezes a pessoa não tem tempo, isso gera ansiedade, isso gera frustração. É assim, eu preciso estar. Todo mundo tá. Tá assim, ainda mais falando de Brasil, eu não conheço um brasileiro, minha mãe tem, meu pai tem, minha avó que está internada tem, meu avô que faleceu tinha. Então assim, eu não conheço um brasileiro que eu olho e falo assim, não, ele não tem nada de rede social. Por que a gente precisa estar na rede social? Porque o cara pode vir, indicou o Fred, então um paciente indicou para o outro o Fred, e aí fala assim, tá, beleza, aonde é que eu vou, como é que eu vou saber do Fred? Eu vou procurar na rede social. Então assim, eu preciso ter um posicionamento, mas eu não enxergo que esse posicionamento vai ser a única fonte, é o único ovo dourado de captação de clientes. Não pode ser o único, né? É isso que é o ponto. Não deve ser o único, né? Então, assim, a gente deve estar, mas a gente também não precisa se matar para estar, principalmente para quem trabalha com negócio local. Para quem tem negócio local, que faz atendimento domiciliar, que trabalha dentro da cidade, que não vai para outros lugares, que não faz teleconsulta, existe uma necessidade muito grande de buscar outros meios de captar esse cliente, fazer o seu marketing pessoal para conseguir chegar até o cliente, né? Não, exatamente. Não tem como... É bom, mas não é a única coisa que você deve fazer para conseguir captar cliente ali, falando de fisioterapia, tá, galera? Então, você que é fisioterapeuta, muito bom, você tá posicionado ali na internet... mostrando o seu trabalho, isso é importantíssimo, mas não é isso de fato que vai mudar a tua vida, tá? Existem outras maneiras de captação, como por exemplo o Google, o próprio boca a boca também funciona muito, parcerias com outros profissionais, enfim, tem diversas maneiras para você conseguir captar cliente além do Instagram. Você conheceu Camila Porto? Só dessa época? De nome eu conheço. Eu não conheci Camila pessoalmente não, mas ela teve uma frase que me marcou, nunca deposite seus ovos de ouro dentro de um único cesto. É igual investimento, né? Também não dá para depositar tudo num investimento só, né? E quando a Camila fala sobre essa questão dos ovos de ouro dentro de um único cesto, é o que as pessoas acabam fazendo. Felipe, mas eu faço Instagram e eu não capto cliente. Cara, se a gente parar para analisar friamente, o Fisiocast é uma das maneiras que a gente tem de nos posicionar, né, no mercado para quem está do outro lado, enxergar a gente como referência. Significa que quem está nos ouvindo agora, o Felipe tá falando que eu tenho que fazer um podcast? Então, você pode chegar, gravar um vídeo mais longo, colocar no YouTube, falando como você enxerga. Então, pode pegar o clássicozão, médico falou que você não pode agachar. Como é que você vai cagar? É exatamente o que eu falei. Porque é um texto que eu posso construir no YouTube, explicando, e o que a gente espera, que as pessoas olhem e escutem e passem a mensagem à frente. Então a gente tem diversas maneiras. Panfleto funciona, indicação de médico funciona, o Google funciona, a televisão do elevador funciona, o outdoor do ônibus funciona, quem mais funciona? Propaganda na rádio funciona, tudo funciona se eu pensar que a minha missão é fazer com que o meu nome enquanto profissional não saia da cabeça do meu cliente ou do meu futuro cliente. Enquanto mais frente eu aparecer, enquanto mais lugares o meu nome aparecer, maior é a probabilidade dele entender que eu sou referência no que eu faço e buscar o meu serviço depois. Muito bom o que você está falando, porque acaba também linkando aqui com a questão do networking, né? Até mesmo sobre outros profissionais, com outros profissionais ou entre fisioterapeutas, né? Qual a importância que você vê desses profissionais, né, fisioterapeutas, buscarem por mais networking, mais parceria, porque eu tenho uma percepção de que muitas vezes os profissionais fisioterapeutas, eles enxergam outros colegas fisioterapeutas todos como um concorrente, não como parceiros, né? Qual é a sua visão sobre isso? O ego é o seu inimigo. A verdade pra mim é essa, cara. Eu nunca fui dono da verdade absoluta, eu sempre fui dono da minha verdade. E como fisioterapeuta, como eu falei anteriormente, né, eu sei até onde minha mão alcançava. Eu, como gestor hoje, eu sei até onde minha mão alcança. Então eu falo para todos os meus clientes assim, cara, eu não domino nada de investimento. Então se eu tô com o Fred hoje aqui é porque ele domina muito mais a área de investimentos do que eu. Então assim, se alguém chega para mim e fala assim, Felipe, eu quero investir meu dinheiro, procura o Fred que ele vai te ensinar. Felipe, eu não quero aprender a investir, eu quero ter alguém que faça por mim, procura o Thiago que ele vai te ensinar. Eu não domino essa área e nem quero dominar.
Eu não quero ter mais uma área para estudar, aprofundar, até porque é a obsessão do aprendizado, né? Sim. Então eu não vou parar na superficial. Aprendi, estudei, mas entendi que não é o que eu quero. E eu acredito que você estar cercado de pessoas que dominem sobre outras áreas fortalece o meu posicionamento como referência. Então como eu falei que eu gostava muito do trabalho do idoso, eu tinha proximidade com a galera que era da respiratória, que era da neuro, que era da buco, porque assim, chegou paciente assim, cara, procura fulano de tal porque ele é referência, ele sabe o que ele faz. Isso permite com que a pessoa do outro lado dê uma segurada no ego, entenda que, porra, o Felipe me indicou. Eu acho que vale a pena indicar para ele quando o paciente chegar. E a gente quebra essa história de ser generalista, né? De querer atender todo mundo, de estar o tempo todo com todo mundo. Então a gente começa a direcionar. Então assim, é trauma, tu não vou atender trauma, tu vou passar trauma, tu pro Felipe. É respiratório, não quero atender respiratório, eu vou passar pro Fred. E a gente começa a fazer com que a gente não faça o que a gente não sabe só por conta do dinheiro e aumenta, né? A gente vai capilarizar a possibilidade do nosso nome ser divulgado até mesmo por outros colegas de profissão. E com isso também quem ganha muito é o próprio paciente, né? Porque você consegue se cercar ali de boas referências em outras áreas e fica muito mais fácil, né? Eu também tenho alguns amigos que são referências em outras áreas que muitas vezes eu busco ali orientação, ou até mesmo indico pacientes, porque nisso quem ganha é o paciente, né? E ele tem que ser o maior beneficiado disso tudo. Então não dá pra gente tentar abraçar o mundo porque não vai dar certo. Só que assim, é aquela história, né? Para não ser utópico, nossos colegas precisam mudar o posicionamento e a forma de pensar. Porque, assim, uma coisa é a gente fazer, mas somos minoria. Então eu te convido, nobre colega de profissão da área da saúde, começa a olhar para as pessoas que estão à sua volta e cria uma roda. Cria um BNI de profissionais, de especialistas, coloca essa galera à sua volta e fortalece. Você se fortalece, ele fortalece, a gente fortalece a entrega de saúde para o nosso paciente. É isso, né? Criar um time ali onde você pode recrutar a qualquer momento para entrar em campo contigo ali e ajudar a resolver o problema daquele paciente. Acho que isso é fundamental dentro de todas as profissões, né? Você me fez uma pergunta da rede social, vou te devolver uma pergunta. O que você acredita que precisa ter? A gente colocou Instagram e LinkedIn, mas o que você acredita que não pode faltar? Se a gente pensar em futuro, tecnologia, redes sociais estão presentes na vida do paciente, seja ela qual for, YouTube, LinkedIn, TikTok, Instagram, o que para você é relevante que o profissional, na hora que ele vai se posicionar, o que ele deve fazer ali? Mas você está falando em relação ao quê? A captação? A falar do seu serviço, a realmente se posicionar e trazer esse diferencial dessa marca forte utilizando as mídias sociais, usando as redes. Então, eu acredito que a maioria do público, né, de fisioterapia, acredito que ainda está no Instagram ali e Facebook, né? Então acho que essas duas redes sociais são as redes que hoje é a que funciona melhor. Daqui 5 anos, não sei, pode mudar. Como, assim, vai mudando, né? Tudo bem que essas ferramentas vão se atualizando, mas há alguns anos atrás era isso, era Orkut, era MSN, e hoje é WhatsApp, é Instagram, por exemplo, Facebook nem uso mais, então existem outras ferramentas, mas acredito que hoje, assim, que está no auge, é Instagram e Facebook. E Google. Google, eu acho até melhor, digamos assim, pensando se você tem um local físico, né? Acho que fica até melhor. Você tá posicionado no Google, eu acho mais importante até do que o Instagram. E assim, eu acredito que pensando nessas redes sociais, Vou fazer um comentário aqui. É a rede social mais importante do negócio, tá? Qual? O Google. Tiagão reforçou aqui o que eu falei, que o Google é a ferramenta mais importante para quem tem um negócio local. Você pesquisa no Google, não pesquisa no Instagram. É isso. Lançou o Lombardi agora. É isso, porque o Google é uma ferramenta no qual o seu cliente, digamos que ele já está ali, digamos, aquecido, né? Ele já está com um problema na mão e ele vai ali no Google já exatamente sabendo o que ele quer buscar. Então, por exemplo, quando você quer comprar, sei lá, quando você quer procurar um médico, um fisioterapeuta ali naquela região, você vai procurar no Google, você não vai procurar no Instagram. Ah, Fred, não, mas ninguém faz isso. Se vocês quiserem, vocês podem me mandar lá no direct que eu mostro para vocês a quantidade de pacientes que me procuram pelo Google. Muitas vezes a pessoa está viajando
está aqui na cidade e ela precisa de um atendimento de fisioterapeuta, você acha que ela vai entrar onde? No Facebook, no Instagram? Claro que não, ela vai buscar no Google, vai buscar ali fisioterapia e vai botar ali na região que está. Se você estiver posicionado ali naquela região, vai aparecer. E a maioria das pessoas buscam pelo Google qualquer tipo de serviço. Então, Google é fundamental para você estar posicionado se você tem um local físico. Mesmo não tendo local físico, até mesmo se vai ser atendimento domiciliar, também. O Google é extremamente importante, mas eu vou complementar também no Instagram, porque assim, o Google, quando ele surgiu, eu falo que o Google é uma grande rede de comunidade, né? Então ele é abastecido através de como a comunidade lida com o Google. Então quem usa o Google para divulgar o serviço, ele precisa estar o tempo todo fazendo atualização para que ele ranqueie, para que o Google pense assim, ele está respeitando a comunidade, então vamos puxar para frente essa pessoa para ela aparecer. Só que aí não vai ter como. Vocês pensaram que não ia ter palestrinha, lógico que vai ter palestrinha hoje. Isso que o Thiago falou, isso que o Fred falou, está relacionado com a pirâmide do nível de consciência. Os dois pontuaram o nível de consciência do topo da pirâmide. Eu estou pronto para comprar, eu sei o que eu quero comprar, mas eu não sei de quem eu vou comprar. Só que se eu partir do pressuposto que a pessoa ela sabe o que ela quer comprar, quero comprar fisioterapia, mas eu não tenho confiança ainda em quem é o fisioterapeuta que eu vou comprar, aí entra a questão de utilizar o YouTube, usar o Instagram, usar, quem sabe, o TikTok, para se posicionar nas redes sociais, não é pensando no pilates, não é fazendo exercício. Pensando na fisioterapia, não é aplicando uma técnica, mas literalmente mostrando aquilo que você acredita, a sua verdade. Como o mundo ele é baseado por verdades, tem a minha verdade, a verdade do Fred, a verdade absoluta. A verdade absoluta a gente não sabe. Mas eu preciso mostrar para a pessoa, nesse meio do caminho, que ela pode fazer isso. Ela pode entrar no Google, beleza, gostei do Fred, fiquei interessado, vi que ele atende domiciliar, que ele consegue vir me atender, mas deixa eu ver qual o trabalho dele. Deixa eu ver o que ele fala, deixa eu ver o que ele acredita. Deixa eu ver se a especialidade dele consegue me atender. Deixa eu ver se de fato o que ele está colocando aqui no Google, ele realmente consegue entregar. Aí vem o posicionamento das redes sociais, aonde eu preciso pensar muito bem o que eu vou colocar. Então assim, carnaval passou, eu não posso pegar e só meter stories meu bebendo, meter um monte de feed bebendo. Eu preciso entender que no momento que eu entro no mercado, eu sou profissional. Eu brinco que por mais que fale, né, não, mostra a sua vida, mostra o que está acontecendo, mas enquanto eu estou ali, eu sou profissional. Até quando eu vou mostrar, eu tenho que trazer uma imagem que mantenha a minha reputação, porque a todo momento o cliente pode estar olhando, né? Então, assim, é importante que o cliente tenha um caminho, né? Um meio de saber como é que você pensa, o que você acredita, o que você passa, a sua verdade na hora do atendimento. Ele vai conhecer mais o teu lado pessoal ali pelo Instagram, né? Se você mostra, lógico. Mas no Google também você consegue alimentar de muita informação ali, postagem. É porque antigamente site. O Google ele tinha a função de... Tem muita de novidade, né? Ali. Antigamente, na versão antiga do Google, antes da última atualização deles, você tinha a possibilidade de colocar as novidades. Só que o que eu acredito que o Google percebeu, minha teoria da conspiração, é que essa entrega ela não acontecia como eles esperavam que fosse acontecer. A lógica do algoritmo da busca não entregava essa informação e as pessoas não usavam. Você tinha 3 informações que você conseguia colocar. Você conseguia colocar promoção de divulgação, não promoção de desconto. Você conseguia fazer as novidades e tinha os avisos que você podia dar. Eram as 3 informações que você conseguia adicionar dentro do seu Google Meu Negócio. O que acontece a intenção era muito boa, mas na prática a execução não acontecia. Mas assim, é fundamental que as pessoas que estão nos ouvindo, elas entendam que semanalmente vou trazer uma foto, vou trazer uma informação, vou trazer um card, vou trazer algo para informar quem pode chegar por ali como é que a gente está funcionando e trabalhando. Não, é isso. Acho que é fundamental. Não pode ficar de fora da internet. É claro, eu tenho vergonha, tenho isso, ok. Não tem problema nenhum você querer ficar fora da internet, mas saiba que você pode estar perdendo boas oportunidades na internet até de conhecer outros profissionais, fazer networking, conhecer outras pessoas que podem te ensinar assuntos que talvez você não sabia. Então, estar na internet pode te ajudar bastante. E um caminho antes de você fazer a próxima pergunta, já que o que está questionando aqui é como evitar os erros, né? E um ponto importante que as pessoas precisam entender, marketing não é venda. Marketing, na minha opinião, é o veículo que é utilizado para o cliente que tem uma necessidade de saber da sua solução e buscar a sua informação. Você leva ele até a venda, né? Você leva ele até a venda, até a negociação. Então, um dos erros que eu considero que é extremamente presente no mercado é o fisioterapeuta ser extremamente técnico, ele querer vender a fisioterapia, esquecer que do outro lado tem um ser humano e trabalhar principalmente no que eu chamo de dor oculta que essa pessoa possui.
Uma coisa é chegar pro Fred e falar assim, Fred, eu tô com dor no joelho. E se a dor real dele, ele tá sentindo a dor no joelho. Mas se eu quero trabalhar o marketing, a minha comunicação tem que ser o que você tá deixando de fazer? O que você tá perdendo na sua vida? O que você tá perdendo na sua vida diária? Quando a gente trabalha com idoso, ele normalmente tá perdendo na vida diária dele o convívio, a liberdade dele. Então, assim, quando meu avô era vivo, meu avô adorava ir pro mercado, na banca do jornal, na lotérica. E eu comecei a ver meu avô indo embora no momento que ele começou a perder liberdade de ir de ir no mercado, de ir na lotérica, de ir na banca de jornal. Coisas que ele gostava de fazer por conta das limitações que ele estava apresentando. E ele começou a definhar muito rápido porque ele perdeu algo que fazia parte da rotina dele. Então, quando a gente traz esse conceito, obviamente que eu fui no extremo, que foi o caso do meu avô, mas se você pega, por exemplo, cara, eu, por mais que não pareça, um dia na minha vida eu já fui atleta. Assim, eu já joguei tênis. Então, na época que eu jogava tênis sério, que eu tava ali toda semana, todo dia eu tava jogando, o que me definhava era eu não conseguir jogar. Então, qual é a comunicação que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar assim, cara, se você não quer deixar de jogar, tem uma solução. Você tem como você se prevenir, você tem como se tratar, você tem como sair dessa situação. Então é olhar que o marketing não se trata da técnica, não se trata só da mecânica, mas se trata também da solução que você consegue entregar para a vida desse ser humano. Exatamente, você falou isso, cara, eu lembrei de um caso de uma paciente que eu atendi recentemente. Ela me procurou por uma dor lombar, e aí atendi ela e tal, identifiquei ali o problema, a gente montei ali o programa de tratamento dela, e ela me relatou dentro dessa avaliação que ela gostava muito de correr, mas parou de correr por conta de um outro problema que eu identifiquei ali no pé dela. E aí ela falou que a solução que o médico tinha dado para ela é para ela não correr, porque senão ela ia romper ali o tendão do calcâneo. E aí avaliei, resumo, passei os exercícios, e aí, pô, tô vendo que ela voltou a correr depois de 7 anos. Então, você vê a importância que tem você conversar com o paciente, entender quais são as dores dele, né, o que esse paciente precisa de fato, que era uma coisa muito simples, muito boba, que, entre aspas, né, boba, correr, e que ela não fazia por um medo que alguém colocou ali dentro da cabeça dela. Então a gente, como profissional, a gente tem esse lado de educar o nosso paciente e ajudar o nosso paciente também com essa questão emocional sobre as dores que ele tem. Então isso é de extrema importância para a gente conseguir alcançar resultados melhores e também se tornar referência, né, dentro daquilo, porque esses pacientes vão lembrar sempre de você por conta disso, né? Porque é aquela história, né? O paciente ele vai procurar o nosso serviço e vai comprar o que a gente vende, sempre pensando na reputação, no resultado e na capacidade que a gente tem de ser humano com ele, né? Cara, mas lembrei de um outro caso que foi melhor ainda, que também foi recente, tem acho que 1 mês no máximo. Foi uma paciente lá e ela foi com a tia. Enfim, atendi a sobrinha, e aí na hora de ir embora, a tia estava lá, e ela me perguntou, Fred, você conhece alguém da Dermato? Aí eu falei, assim, de cabeça agora eu não lembro, mas o que você tem para eu saber, para eu ver se consigo identificar alguém para te indicar? Não, porque eu tô com um problema na cicatriz e queria resolver isso. Aí eu falei, tá, e aí perguntei da cicatriz e tal. E aí eu percebi que dentro dessa conversa ali, a cicatriz tinha uma questão muito emocional. E aquilo ali, sabe, me incomodou de tipo assim, de eu ver que aquilo estava incomodando ela. E aí eu perguntei, mas por quê? Tem foto aí da cicatriz? Posso ver? Dá pra ver? Porque ela estava de vestido, né? E a cicatriz era na barriga. Aí ela tinha foto, me mostrou, aí eu falei, mas essa cicatriz nem tá tão grande assim, realmente. Na minha visão, não estava muito grande. Só que para ela, na cabeça dela, aquilo ali estava machucando muito, É o Scarface. Exato. Eu falei para ela, mas nem tá tão grande assim. E aí a gente conversando, aquela cicatriz foi por conta de uma cirurgia que foi muito delicada, por um problema grave que ela teve. E aí, dentro ali da conversa, eu tentei fazer ela mudar a percepção dela sobre aquela cicatriz. Eu falei para ela, pensa que essa cicatriz foi a solução para um problema maior. Se você não tivesse essa cicatriz, o que você teria no lugar dela? E aí, tipo, a mulher começou a chorar, sabe? Aí ela, muito obrigado, você me fez enxergar um outro ponto de vista e tal. E aí ela depois falou comigo que meio que esqueceu essa questão de, tipo, buscar uma dermato, sabe? Porque ela tava
com uma pressão tão grande que eu falei, pô, eu entendo que você é mulher, que você tem uma pressão muito forte da sociedade, uma cobrança muito forte também sua, e sei que isso deve te incomodar muito, mas essa cicatriz nem tá tão grande e isso foi para resolver um problema. Então, pensa que é uma cicatriz de uma vitória e tal. E, cara, foi muito interessante, esse caso mexeu muito comigo, assim. Quando eu saí da consulta, assim, eu saí e pensei assim, cara, que felicidade, meu irmão, porque assim, me deu uma alegria, uma sensação que é indescritível. E isso, sem contar que eu nem tava atendendo ela, sabe? Eu tinha atendido a sobrinha dela. Então, cara... A dermato não ficou muito feliz contigo não, mas... mas assim, cara, mas assim, acho que você consegue mudar a percepção que a pessoa tem sobre a vida, sobre algumas coisas, né? A gente, como fisioterapeuta, acaba sendo também um pouco terapeuta, né? Mas... somos, né? Não, já diria o nome. Exatamente. Né? Mas a gente não é terapeuta só do corpo. Exato, né? exato. Todo. Exato. Até já tive esse debate com alguns colegas. Eu falei assim, não, mas a gente tá ali pra trabalhar mente, corpo e espírito. Eu falei assim, valeu, Joseph. Mas o pensamento é exatamente esse. Isso que você falou é uma grande verdade, né? Que a gente precisa entender que a nossa presença na vida do cliente, ele vai muito além da fisioterapia. Pô, demais. Hoje eu não atendo mais o cliente, mas eu atendo vários clientes. E os meus clientes falam assim, Felipe, mas hoje vai ser sessão terapia. Eu sei, eu me preparei para isso. Então, assim, hoje quando eu falo da importância de entender a mente, a gente já falou isso aqui em outros episódios, mas é muito importante que a pessoa que está nos ouvindo, ele vá buscar aprofundamento na parte de mente humana. Se a gente pode falar de futuro da fisioterapia, quanto mais humano a pessoa for, melhor profissional ele vai ser. Com certeza, vai se destacar muito mais, né? Porque não é só mecânico, né? Não é só um joelho. Existem outros fatores. Isso que você falou me lembrou de uma história minha. Eu tive câncer de testículo anos atrás. Nunca acontece história pro Fred. Mas enfim, eu tive câncer anos atrás, né? Quase 30 anos já. E eu fiquei com uma marca, né? Eu fiz um tratamento de quimioterapia e tudo mais. Eu fiquei com uma marca muito grande aqui nas costelas. E durante muito tempo eu queria fazer uma tatuagem. Eu conto a história pra todo mundo, eu falo pra todo mundo, mas aquela marca me incomodava. E procurei tatuagem e tal, só que eu botei na balança, né? O que te incomoda mais? A agulhada na costela ou ficar com a marca? Tô com a marca até hoje. Desistiu, né? Porque é isso que você falou, era muito mais uma questão emocional minha. Por mais que eu contasse a história, por mais que eu convivesse, por mais isso e aquilo outro, mas a marca, quando eu olhava, ela me incomodava. Porque ela me fazia lembrar de tudo, não o que eu passei com a doença, mas sim o que as pessoas que estavam à minha volta vivenciaram. Todo sofrimento, né? Porque eu sempre falo assim, cara, o câncer não é a doença que mata, mas o ambiente e a mentalidade de quem tá envolvendo. Pelo menos a imagem que eu tenho, tá? Não me julguem nem vem de hater. Mas eu via meus pais sofrendo, eu vi minha avó que tava no leito de morte sofrendo. Eu vi muita gente à minha volta sofrendo. Quando eu olhava a marca, era esse pensamento que me buscava. Aí quando eu tive um pensamento próximo do que você falou, eu falei assim, cara, eu conto pra todo mundo. Eu conto pra todo mundo que eu chegava pra fazer quimioterapia, eram 2 coxinhas pra dentro, e o pessoal desesperado que eu tava comendo, enquanto todo mundo tava botando de bofe pra fora. Eu falei assim, não, peraí, eu tive uma história de vitória. Então assim, a marca é o de menos. Até porque, entre a marca, não vou contar não, minha mãe não deixa eu contar essa parte. Você ressignificou, né? Quem sabe em um episódio eu conto, tá? Entre a marca e outra coisa, cara, a marca era o de menos. Você ressignificou a parada, né? Essa que é a grande diferença. E isso que a gente está falando, né, acaba entrando dentro das visões, do que a gente consegue identificar para o futuro da fisioterapia. E eu acredito muito nisso que o Felipe falou, da gente se atualizar principalmente sobre o estudo da mente humana, né? Sobre o ser humano, né? Eu tenho estudado muito também sobre psicologia, filosofia, para me conhecer melhor, consequentemente eu consigo compreender melhor o outro. E nesses 2 últimos anos, não foi peido não, tá? Foi só o braço aqui. Foi o braço aqui. Nesses 2 últimos anos, nas leituras que eu faço, né, os livros, eu busco mais conhecimento sobre filosofia, sobre psicologia, justamente para eu me conhecer melhor e, consequentemente, atender melhor as pessoas, né? Quando falo atender as pessoas, não estou falando só de fisioterapia, estou falando também da relação interpessoal com as pessoas à minha volta. Então a gente precisa se conhecer melhor para a gente conseguir compreender o outro, e acho que para a fisioterapia o futuro está muito nisso, né? De você entender melhor a mente humana, que isso, quem entender mais sobre isso, ou quem entender melhor sobre isso, vai sair na frente, e você se mantém em constante atualização, como o Felipe falou,
E você estudar também sobre tecnologia, o que está acontecendo de tecnologia que pode agregar para a fisioterapia. Então, acho que o profissional que olhar para esses pontos, ele com certeza vai conseguir se destacar muito mais e se diferenciar do mercado, consequentemente vai ganhar mais e não vai ficar choramingando igual alguns outros aí que ficam chorando que o Crefito não faz nada, ai meu Deus, que sofrimento. Então você precisa fazer alguma coisa para você melhorar, não fique esperando que alguém faça isso por você. E a pergunta que a pessoa tem que se fazer é: no que você é boa? O que realmente você faz, que só você faz, ninguém faz igual? Porque no momento que a pessoa entende no que ela é boa, aí eu vou me usar de exemplo. Eu sou excelente como consultor estratégico. Eu me dou muito bem e gosto muito dessa área. No momento que eu entendo no que é bom, fica muito mais fácil de estudar. Fica muito mais gostoso de buscar essa informação. Então, assim, como o Fred falou, eu gosto muito da parte de mentalidade, porque desde pequeno é uma área que sempre me intrigou e sempre me gerou muita curiosidade. Hoje eu entendo a influência que a mente tem, inclusive na evolução patológica que a pessoa pode ter. Então, assim, um problema de rim, de fígado, de pâncreas, de pele, de incontinência e tudo mais, tudo está atrelado muito ao que acontece na mente humana. Eu gosto disso e me gera curiosidade. Quando a gente pensa na relação com o dinheiro, que é o que a gente faz hoje, eu também consigo entender o quanto a mente está influenciando nisso. Mas é importante que o profissional que está nos ouvindo, ele não queira ficar pulando de galho em galho. Então, assim, quando a gente fala de tendência, não é, a tendência agora é trabalhar com robótica, a tendência agora é trabalhar com VR, a tendência agora é trabalhar com plataforma, vou para isso. Tá, mas isso se adapta com o que você gosta? Isso se adapta com o que realmente você tem de diferencial? Isso realmente se adapta com o que você vai entregar de resultado? Se vai, mete a cara e vai em frente. Se não vai, identifica o que você gosta, identifica o que você sabe, mete a cara, estuda e realmente vai além do que as pessoas estão fazendo. E há 10 anos atrás eu escutei isso num curso que eu fiz, e é uma grande verdade: o mínimo que você fizer já é muito mais do que os outros estão fazendo. Então, se a gente parar para olhar hoje, muitos estão aí dando risada com meme na internet, seguindo gente só para idolatrar a vitória do outro, ou para ter inveja da vitória do outro. Então, assim, o mínimo que você se dedicar, o mínimo que você estudar, o mínimo que você evoluir, você já vai estar 1000 léguas na frente do outro que teoricamente seria seu concorrente. Então, assim, identifica o que você é bom, compreende qual é o seu diferencial, estuda para você realmente ser o melhor naquilo que você faz, para você colher o resultado lá na frente. Exatamente, cara. Isso é fundamental e é o que eu tenho feito sempre, sabe? Eu estou estudando sempre assuntos fora da fisioterapia, porque isso era uma coisa que eu enxergava quando eu trabalhava no hospital, que eu percebia muito isso quando eu trabalhava terapia intensiva ali. Era muito comum, a galera estudava muito a parte de, respiratória, direto. Curso, fazia milhões de cursos. E Ventilador. Exatamente. Sabia todos os modos e tal, não sei o que, ficava naquela piração toda. Na real, na beira do leito ali, o que eu consegui identificar, quando chegava na beira do leito, na maioria das vezes, quem batia o martelo era o médico assistente. Então, se o médico assistente chegasse ali na ponta e falar, eu quero assim, em alguns hospitais, vai ficar assim e ponto. Então, tudo aquilo que você estudou vai por água abaixo. Não estou falando para você não estudar. É lógico, você precisa estudar. Mas você não precisa se aprofundar tanto dentro de uma área que você não é único ali. Então, outras pessoas também têm conhecimento. Você precisa ter o conhecimento sobre aquilo ali, é lógico, mas você precisa ser melhor onde só você domina. Que o fisioterapeuta que, por exemplo, trabalha no hospital, cara, é a mobilização ali, é o fortalecimento, é só o fisioterapeuta que pode fazer isso. Não existe outra função que faça isso. Então, seja foda naquilo ali. Porque assim você vai conseguir se diferenciar dos demais. Porque de ventilação, o médico sabe, outros profissionais sabem também. Mas de fisioterapia, é só você. Então, mete a cara, estuda no que você é bom, no que o Felipe estava falando. Nesse caso aqui, dei o exemplo da fisioterapia hospitalar. Se preocupe em ser o melhor ali dentro da fisioterapia. É importante saber de ventilação, mas seja foda no que realmente é só o único ali da fisioterapia. Antes de chegar no final. Infelizmente, né? É que a gente podia botar um negócio desse, né? Vou combinar com o Thiago pro próximo, quando a gente chegar, assim, botar igual do Chaves, né? As vozezinhas assim que vem. Mas é assim, onde você vê a fisioterapia daqui a 5, 10 anos?
Pô, cara, assim, pra ser bem sincero... Ou aonde você gostaria de ver a fisioterapia daqui a 5, 10 anos? Cara, eu gostaria de ver, assim, os fisioterapeutas se sentindo mais realizados dentro da profissão. Porque ainda hoje vejo muitos profissionais reclamando da profissão, que a profissão é mal remunerada, que não tem oportunidade, que é difícil, que é isso, que é aquilo. Bota uma coisa na tua cabeça. Toda profissão tem suas dificuldades. Seja na fisioterapia, seja na medicina, odonto, qualquer uma vai ter suas dificuldades. Mas você precisa superá-las. Então, se você gosta da fisioterapia, é apaixonado pela profissão, segue em frente, busque caminhos que você possa melhorar, que você possa aperfeiçoar. Porque eu vejo isso assim muito enraizado na nossa profissão, que, de um modo geral, a galera é muito insatisfeita. Então, eu gostaria de ver os profissionais daqui a 5 anos com mais vontade, com mais tesão, falando da fisioterapia. Uma fisioterapia, digamos assim, ela entrou muito em evidência na pandemia, mas teve aquele pico ali, mas parece que depois começou a cair de novo, mas eu gostaria de ver os profissionais mais entusiasmados com a fisioterapia. E você? Cara, eu quero daqui a 5, 10 anos que as pessoas entrem nesse podcast e virem pra gente assim, Fred, Felipe, obrigado. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por toda a sua dedicação, obrigado por esses 1000 episódios que vocês gravaram para incentivar a gente a fazer o certo. Graças a vocês a gente hoje se valoriza, a gente se reconhece, a gente trabalha menos, a gente ganha mais, paga o boleto da aposentadoria. Tem que pagar, né? Então, assim, eu quero muito, é um desejo que eu tenho. Eu falo que eu não vou conseguir mudar todos. Eu só vou conseguir mudar aqueles que escolherem mudar. Sim. Mas eu quero atingir o maior número de pessoas possíveis que escolham mudar. E como você falou, que busque essa autovalorização, esse autorreconhecimento, para que, como consequência, sejam valorizados e reconhecidos no mercado. Pô, é isso, cara. Acho que a fisioterapia precisa disso. Eu acho que a ideia desse podcast aqui, na verdade, surgiu muito disso, né? Da nossa vontade mesmo de agregar para a profissão. A gente fala muito no nosso Instagram sobre formas de valorização, de como você pode crescer, ganhar mais. E aí a gente teve essa ideia do podcast justamente para a gente conseguir propagar mais informações, trazer aqui também alguns convidados para falar de outros assuntos que possam agregar mais para você que está ouvindo a gente, seja fisioterapeuta ou não. O nosso objetivo aqui é sempre trazer insights e pensamentos que possam realmente te trazer uma reflexão para você melhorar de alguma forma. Porque eu penso que se a gente conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, já está valendo muito, né? Então, quanto mais pessoas a gente ajudar, é melhor. Então, eu fico muito satisfeito com esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. A gente tem conseguido alcançar mais gente e conseguido difundir mais essas boas ideias e essas boas energias para a galera buscar por mais valorização. Por incrível que pareça, eu tenho a fama de ser polêmico, mas estamos recebendo mais elogio do que crítica. Pô, isso é bom, né? Isso é bom, isso é bom. E a meta é essa, né? Levar para essa galera que realmente eles são capazes, é possível. Me incomoda muito ver o profissional que nem tentou, o tentar é muito relativo, né? Mas que nem agiu, nem entrou em campo para fazer o que tem que fazer, já falar que não dá, que é impossível. Então, assim, se a gente pensar no futuro, não adianta eu esperar chegar daqui a 10 anos para pensar no futuro. Se eu quero pensar em 10 anos, o meu futuro começou agora. Então eu preciso começar a desenhar essa mudança agora. Porque se tem uma verdade que eu carrego comigo, uma das, né? É que tudo depende de tempo. Então se eu quero ter uma mudança daqui a 10 anos, eu preciso começar a me preparar agora, eu preciso começar a agir agora. Preciso entender quanto é que eu tenho que cobrar, como é que eu vou me posicionar, qual é a roupa que eu vou vestir, o que eu vou fazer. Para daqui a 10 anos eu olhar e falar assim, caraca, ainda bem que eu comecei há 10 anos atrás. Porque se você esperar 10 anos para começar, vai levar mais 10, 20, 30 anos para ter resultado. Porque tudo é tempo, e tempo é a única moeda que todo mundo tem igual. Eu tenho o mesmo tempo do Fred, independente, e o que a gente faz com o nosso tempo pode mudar. Mas, inevitavelmente, para você atingir aquilo que você deseja, chegar onde você quer, no futuro da fisioterapia que você quer construir, você precisa respeitar o seu tempo e começar a fazer agora e não deixar para amanhã. Exatamente, isso que você falou, eu lembrei de uma frase que eu vi do Geraldo Rufino num desses cortes, que ele falou sobre tentar, né?
E tipo, você falou, não existe como tentar. Ou você faz ou você não faz, né? Você chegou a ver isso? Eu não vi do Rufino, eu vi um outro rapaz que toda vez que eu falo tentar, eu ele lembro falou dele. assim, você pega aí e você fala, tenta jogar essa garrafa no chão. Ou você vai jogar ou você não joga, não tem a possibilidade de tentar. Então eu vejo que quando você falar tentar, você reformula e vê o que você consegue fazer. Então eu lembro muito de quando eu comecei a investir lá atrás. E eu criei metas ousadas de investimento para mim mesmo, justamente para me motivar. E olhando para trás, me dá muita satisfação que eu vejo que consegui conquistar boa parte dela. Porque se eu ficasse, não, vou deixar para depois, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei nesses anos que passaram. Então, não existe a possibilidade de tentar, você tem que fazer e pronto. E aquela frase marcante para dar o corte, ó. Se você só ficar tentando e você nunca realizar nada, pode chegar uma hora que o tempo acabe e vai ser tarde demais. Exatamente, vai chegar ao fim da linha, né? Então, é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio do FisioCast, infelizmente. Mas em breve teremos alguns convidados. Gostaria de que você que está assistindo a gente, coloca aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve desse episódio, o que trouxe de bom esse episódio. A gente também vai deixar aqui nossas redes sociais para você acompanhar a gente lá. E Felipe, se você quiser deixar algum recado aí para a galera, fica à vontade. Cara, eu só quero agradecer. Quero agradecer a sua parceria, você ter aceitado a ideia de montar o FisioCast. Como o Fred falou, segue a gente no Instagram, acompanha a gente no TikTok, FisioCast, compartilha com os amigos nossos cortes, compartilha com seus amigos esse episódio, se fez sentido para você. Conta pra gente aonde você... Vou até ver, tem uma pergunta boa aqui pra fazer pra vocês, né? O que você está fazendo hoje para se tornar um fisioterapeuta reconhecido no futuro? Comenta aqui embaixo. O que você tem feito hoje, olhando lá na frente, para que você seja um fisioterapeuta bom, para você conseguir atingir o que você quer lá no futuro. Excelente. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!